Eu já estava quase dormindo quando o telefone tocou. Não eram nem 11 da noite, mas para mim parecia madrugada. Depois que a casa fica em silêncio, o som de um toque no escuro tem outro peso. Ele não desperta só o corpo, desperta o medo. Olhei o visor. Daniel, meu filho, médico plantonista, acostumado a ligar só quando era urgente. Atendi rápido, tentando esconder a voz rouca. Filho. Do outro lado, silêncio por um segundo. O tipo de silêncio que precede uma notícia ruim. Quando ele enfim falou, a voz estava diferente. Firme, mas trincada por dentro. Pai, eu preciso que o senhor venha até o hospital. Agora. O que aconteceu? Só venha. E por favor. Ele fez uma pausa. Venha pelos fundos, pelo estacionamento dos funcionários. A ligação caiu antes que eu perguntasse mais. Fiquei parado por alguns segundos, olhando para o telefone como se ele ainda pudesse me explicar o que estava acontecendo. A casa estava escura, o relógio marcava 22h47. A chuva batia fraca na janela. Eu vesti a primeira camisa que encontrei, peguei as chaves do carro e saí. Não sei porquê, mas o coração batia de um jeito que não combinava com o ritmo da idade. A estrada até o hospital ficava a 20 minutos dali. Tempo suficiente para pensar em 1000 possibilidades. Um acidente? Uma paciente em estado grave? Um problema com ele? Mas algo na voz do Daniel me dizia que não era nada disso. Não era o tom de médico. Era o tom de filho. O hospital ficava no alto da cidade, com aquelas luzes frias que nunca dormem. Quando cheguei perto, reparei que a entrada principal estava quase vazia. Apenas um segurança e o porteiro trocando turno. Dei a volta até os fundos, onde os funcionários costumam estacionar. O asfalto estava molhado e o reflexo das luzes dos postes parecia dançar entre as poças d'água. Foi quando vi o carro dele. Um sedã prateado, parado com os faróis apagados perto da cerca de serviço. Daniel estava de pé, do lado de fora, com as mãos nos bolsos do jaleco, andando de um lado para o outro. Quando me viu, ergueu a mão num gesto curto, não de quem chama, mas de quem pede distância. Estacionei e desci. Daniel, comecei. Ele me interrompeu com um olhar que eu nunca tinha visto. Pai, não se aproxime. Fiquei parado a uns 10 metros. A voz dele tremia um pouco, mesmo tentando parecer controlada. Antes de qualquer coisa, eu preciso que o senhor me prometa uma coisa. O quê? Que não vai chamar a polícia. Senti o ar travar na garganta. Daniel, o que você está falando? Ele respirou fundo. Só prometa, pai. Eu não posso explicar ainda, mas o senhor precisa confiar em mim. Eu não respondi de imediato. Aquela frase ficou ecoando na cabeça, como um zumbido impossível de afastar. Não chame a polícia. Por um momento pensei em voltar para o carro, em fingir que não ouvi nada, que era um pesadelo. Mas o olhar dele me segurou. Era o mesmo olhar que ele tinha quando era criança e se machucava tentando esconder o corte. Um pedido mudo de ajuda, misturado com culpa. Eu prometo, disse, embora sem saber o que estava prometendo. Ele assentiu devagar. Respirou fundo e deu um passo para o lado, como se abrisse caminho para algo atrás dele. Foi quando vi o carro de perto. O vidro traseiro estava embaçado por dentro e uma sombra imóvel preenchia o banco de trás. De onde eu estava, só consegui ver o contorno de uma cabeça encostada no vidro, mas mesmo de longe percebi. Não era um manequim nem um boneco, era uma pessoa. O coração começou a bater no ouvido. Daniel, quem está aí dentro? Ele desviou o olhar, respirou fundo e disse apenas: não é o que parece. Um trovão estourou longe, como se o céu tivesse respondido por ele. Por um instante, pensei que aquilo era uma cena de filme ruim. O tipo de coisa que você vê e jura que nunca viveria. Mas eu estava ali com o pé na lama, o vento frio cortando o rosto, e o meu filho,
O mesmo que eu ensinei a andar de bicicleta, pedindo para eu não chamar a polícia diante de um corpo imóvel dentro de um carro. O mundo, em silêncio, parecia segurar o fôlego junto comigo. A chuva começou a cair mais forte. Daniel olhou para o carro, depois para mim e disse em voz baixa: "Eu preciso da sua ajuda, pai, mas se o senhor chegar mais perto, tudo pode acabar." Fiquei parado, sem saber se ele falava da vida dele, da minha ou da de quem estava no banco de trás. E foi ali, naquele estacionamento vazio, que percebi algo que me acompanharia até o fim dessa história. Não importa quantos anos se viva, um pai nunca deixa de temer pelo filho, mesmo quando o medo vem dele. A chuva engrossou, como se o céu tivesse decidido esconder o que estava prestes a acontecer. Daniel continuava parado ao lado do carro, o jaleco encharcado colando no corpo, o olhar preso no chão. Eu dei um passo à frente devagar, o som da água sob as solas do meu sapato misturado ao barulho distante das sirenes da cidade. "Filho." Minha voz saiu baixa, quase engolida pelo vento. "O que você fez?" Ele levantou o rosto, e o que vi nos olhos dele não era culpa nem medo. Era desespero contido. O tipo de olhar de quem sabe que qualquer palavra errada pode fazer tudo desmoronar. "Pai, por favor, não." Ele ergueu a mão, o gesto rápido, quase infantil. "Não chega mais perto." O vidro do carro estava embaçado por dentro, mas uma pequena fresta deixava passar um lampejo de luz do poste. Por um instante, o reflexo mostrou o contorno de um rosto, pálido, inerte. Meu coração disparou como há anos não fazia. "Daniel, tem alguém aí dentro." Sussurrei, mais para mim do que para ele. Ele fechou os olhos e assentiu lentamente. "Ela ainda está viva." O "ainda" soou como uma sentença. Eu me aproximei mais um passo. Daniel não tentou me impedir dessa vez. Cheguei até a porta traseira. O vidro frio refletia meu próprio rosto, envelhecido, confuso, impotente. Com a manga, limpei uma parte do embaçado. O que vi do outro lado fez meu estômago virar. Uma mulher. Devia ter por volta dos 40, talvez um pouco mais. Os cabelos escuros grudados no rosto, uma mancha vermelha na lateral do pescoço, o corpo meio deitado, meio caído no banco. Mas o que mais me assustou foi o detalhe do jaleco branco dobrado sobre ela. O crachá pendurado em uma corrente dourada no pescoço. Era funcionária do hospital. Virei para o Daniel. "Quem é ela?" Ele olhou por cima do ombro, a voz embargada. "Uma paciente." Eu não acreditei. "Paciente? No banco de trás do seu carro? Sem registro, sem ambulância, sem enfermeira?" Ele respirou fundo e passou a mão no rosto. "É mais complicado do que parece." Por um instante, o som da chuva preencheu tudo. Ele deu a volta no carro, abriu o porta-malas e pegou uma mala preta, daquelas de emergência cheias de equipamentos. Abriu o zíper com as mãos tremendo. Dentro, vi gases, seringas, um monitor portátil. Tudo estéril, tudo usado às pressas. "Eu tentei estancar o sangramento", disse ele quase num sussurro. Ela apareceu no estacionamento dos fundos, desacordada. Eu estava saindo do plantão. Não sabia o que fazer. Eu ainda tentava entender. "E por que não chamou a emergência?" Ele ergueu o olhar. "Porque ela pediu." Fiquei em silêncio. Ele se abaixou ao lado da porta, abriu com cuidado e encostou 2 dedos no pescoço dela. "O pulso está fraco, mas está aí." A mulher respirava irregularmente, um som áspero, molhado. Daniel pegou uma seringa, preparou algo e aplicou no braço dela com a precisão automática de quem fez isso 1000 vezes. O modo como as mãos dele tremiam depois me disse mais do que qualquer palavra. "Pai, ela é esposa de um homem importante", disse sem me encarar. "Eu não podia deixá-la registrada. Se alguém descobre que ela está aqui, que eu a trouxe sem protocolo, minha carreira acaba." A voz dele falhou. "Mas se eu não trouxesse, ela morria." Senti um nó na garganta. A cada palavra, a sensação de que eu tinha atravessado uma linha invisível.
Eu não era mais um pai preocupado indo buscar o filho no hospital. Eu era cúmplice de algo que eu ainda nem entendia. O vento batia forte agora, o som dos galhos misturado ao chiado do asfalto encharcado. Daniel fechou a porta com cuidado e se apoiou no carro. Eu achei que podia cuidar dela algumas horas e levá-la para outro hospital quando estabilizasse. E conseguiu? Ele balançou a cabeça. Não, ela piorou. E agora? Ele respirou fundo. Agora não posso mais levá-la para lugar nenhum. A mente dele girava rápido, mas o olhar denunciava que ele já não tinha controle. Olhei para o carro de novo. O crachá ainda balançava devagar com o vento. Dr. Helena Duarte. Neurologia. O nome soou familiar, mas eu não sabia de onde. Guardei o detalhe, sem comentar. Daniel começou a andar em círculos, murmurando coisas para si mesmo. Termos médicos, protocolos, prazos. Eu percebi que ele não precisava mais de um pai. Precisava de alguém que tomasse uma decisão que ele não tinha coragem de tomar. Daniel, olha para mim. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Você precisa me contar tudo. Desde o início. Ele hesitou, olhou para a mulher desacordada e depois para mim. Não aqui. Ele apontou para o prédio do hospital. Tem câmeras em todo canto. Se virem esse carro parado, acabou. O pânico dele era real. Olhei em volta. A chuva, o estacionamento vazio, o breu dos fundos do hospital. Nenhuma testemunha, nenhum som além da chuva. E ali, entre as sombras e o neon frio das janelas, senti que aquela noite não terminaria com respostas. Então para onde? Perguntei. Ele respirou fundo, olhou para o carro e depois para mim. Para onde ninguém vai procurar. Deu a volta, abriu a porta do motorista e ligou o motor. O farol acendeu por um instante, iluminando meu rosto. O reflexo no vidro mostrou o rosto da mulher por um segundo. Os olhos meio abertos como se tentassem dizer algo. Eu quis perguntar se ela estava consciente, se podia ouvir. Mas Daniel já estava dentro do carro, as mãos no volante. Siga meu carro, pai. Eu explico no caminho. Ele arrancou devagar, os pneus deslizando na água. Entrei no meu carro, com o coração batendo como um tambor preso no peito. O asfalto brilhava à frente, refletindo os faróis em linhas distorcidas. Enquanto o seguia pelas ruas vazias, percebi que o hospital ficava cada vez menor no retrovisor. E com ele, o último pedaço da vida normal que eu ainda tinha. Eu só não sabia que quando a gente resolve seguir o próprio sangue, às vezes o que encontra no fim da estrada é algo que o sangue tentou esconder por anos. As luzes da cidade ficaram para trás, como um rastro de lembranças que eu preferia esquecer. Seguimos em silêncio por quase 20 minutos, apenas o som dos pneus cortando o asfalto molhado. De tempos em tempos, eu via pelo retrovisor o carro do Daniel acelerar e depois reduzir, como se ele estivesse lutando contra a própria consciência. Eu não sabia para onde íamos. Nem ele parecia saber ao certo. Mas havia algo em sua direção, algo deliberado, como quem tenta fugir de um erro já cometido. O rádio do meu carro estava desligado e o único som era o batimento do meu próprio coração. Não lembro de ter sentido tanto medo desde o dia em que perdi minha esposa, há 17 anos. Mas aquele medo era diferente. Não vinha da perda, vinha da dúvida. O que um pai faz quando não sabe se o filho é a vítima ou o algoz? A estrada terminou num bairro antigo, perto da zona industrial. Prédios baixos, galpões abandonados, placas enferrujadas de "aluga-se". Daniel parou o carro ao lado de um depósito desativado, uma construção de tijolos descascados e janelas com tábuas pregadas. Eu estacionei atrás dele. Quando saí, o vento trouxe um cheiro forte de ferrugem e óleo queimado. Daniel abriu a porta traseira do carro e olhou para mim, exausto. Me ajude a levá-la para dentro. Por um segundo hesitei, mas as mãos dele tremiam tanto que percebi que, se eu não ajudasse, ela morreria ali mesmo. Abaixei-me e toquei o pulso da mulher. Fraco, mas presente. O corpo estava gelado,
os lábios arroxeados. A sensação foi como tocar algo entre a vida e a morte. Um corpo que ainda não sabia em qual lado deveria ficar. Pegamos a mulher com cuidado e a levamos para dentro do galpão. Daniel havia preparado algo, um colchão improvisado no chão, cobertores e uma maleta com equipamentos médicos. Tudo improvisado, mas organizado com a precisão de quem sabia o que estava fazendo. Colocamos a mulher no colchão. Daniel começou a medir os sinais vitais, prender sensores, preparar uma infusão intravenosa. Eu observava, mudo. A frieza profissional dele contrastava com o pânico no olhar. Ela perdeu muito sangue, murmurou, quase para si mesmo. A ferida é profunda, mas limpa. Parece um corte cirúrgico. Essas palavras me fizeram gelar. Cirúrgico? Sim. Ele franziu a testa. Feito com precisão. Não é um ataque qualquer. O galpão estava mal iluminado, apenas um abajur de camping ligado num canto. A luz tremia, dançando sobre o rosto dela. E foi nesse instante que eu vi claramente pela primeira vez. A mulher era bonita, mas havia algo de quebrado em sua expressão, mesmo inconsciente. As pálpebras tremiam, como se ela lutasse contra o próprio corpo para não acordar. A cicatriz no pescoço era limpa, recente, e o crachá com o nome Doutora Helena Duarte ainda pendia sobre o peito. O nome voltou a ecoar na minha cabeça. Eu já ouvira antes, mas não no hospital, não como médica. Daniel aplicou uma segunda dose de sedativo e me olhou sem fôlego. Pai, eu não sei o que fazer. Se eu chamar uma ambulância, ela morre no caminho. Se eu avisar o hospital, eles me investigam. E se descobrirem que eu a trouxe para cá, acabou. Eu o encarei em silêncio. Não havia resposta certa. Apenas decisões erradas em níveis diferentes. O senhor confia em mim? Ele perguntou. Eu demorei a responder. Confiança é uma palavra que carrega muito peso quando a noite cheira a sangue. Eu confio, disse enfim. Mas quero saber tudo. Daniel respirou fundo. Ela apareceu no estacionamento cambaleando. Disse meu nome antes de desmaiar. Disse seu nome? Ela te conhecia? Sim. E foi isso que me assustou. Eu nunca a tinha visto antes. Essas palavras me atravessaram como um prego frio. Como alguém que nunca ouviu sabia seu nome. Olhei para o rosto dela outra vez, agora à luz do abajur. E algo dentro de mim começou a se remexer. Um eco antigo enterrado. Daniel continuava falando, a voz cada vez mais rápida. Eu tentei chamar ajuda, mas ela agarrou meu braço e disse: eles vão me matar se souberem que eu falei com você. Depois apagou. Eles? Quem são eles? Eu não sei, mas ela tinha uma pasta na bolsa. Ele apontou para um canto, onde uma bolsa de couro estava caída, encharcada. Peguei a bolsa. Dentro havia documentos molhados, envelopes lacrados e uma pequena fotografia, gasta, amarelada. Quando olhei, o chão pareceu sumir. A foto mostrava um grupo de pessoas em frente a um casarão antigo. No centro, um homem de terno, sorrindo. Ao lado dele, uma mulher de vestido branco, mais jovem, mas inconfundível. Helena Duarte. E atrás deles, um rosto que eu não via há décadas. O meu. A mão de Daniel pousou no meu ombro. Pai, o senhor a conhece? Não consegui responder. O passado, que eu havia enterrado com tanto esforço, acabava de abrir o caixão sozinho. Daniel ainda não sabia, mas aquela mulher não era uma estranha. Ela era o início de tudo o que deu errado na minha vida. E talvez o motivo pelo qual o destino agora havia decidido cobrar a conta. A mulher se mexeu levemente, os lábios tentando formar uma palavra. Daniel se ajoelhou ao lado dela. Doutora Helena, consegue me ouvir? É o doutor Daniel. Ela abriu os olhos por um segundo. Pupilas dilatadas. Respiração curta. E o que ela disse foi quase um sussurro, mas me atravessou como uma lâmina. Ele sabe. Depois desmaiou novamente. Daniel olhou para mim assustado. Quem sabe, pai? Do que ela está falando? Mas eu já não o ouvia direito.
Aquela frase ecoava em minha mente como uma lembrança antiga. Um aviso que eu já ouvira uma vez, muitos anos atrás, quando tudo desabou. E ali, dentro daquele galpão frio, percebi que a noite não tinha vindo trazer respostas. Tinha vindo buscar o que restava de mim. Por alguns segundos, o silêncio dentro do galpão era tão denso que dava para ouvir o som do soro pingando na veia dela. Aquelas duas palavras, "Ele sabe", ficaram pairando no ar como um cheiro de fumaça que não se dissipa. Daniel olhava para mim confuso, esperando que eu dissesse algo, mas minha mente estava longe, voltando décadas no tempo. O nome Helena Duarte não era apenas familiar. Era uma ferida que nunca cicatrizou. Eu a conhecia há 40 anos, quando ainda trabalhava na prefeitura da cidade. Ela era estagiária de enfermagem num hospital público. E eu, um jovem administrativo cheio de ideais e com pouco juízo. Helena tinha aquele tipo de brilho que fazia o resto do mundo parecer preto e branco. Ríamos de qualquer coisa. Sonhávamos com uma vida que não existia. Até que o inevitável aconteceu. Ela desapareceu. Sem aviso, sem despedida. Na época eu não soube o motivo, apenas o silêncio. Meses depois, soube pelos corredores que ela havia se casado com um médico influente, muito mais velho, um certo Dr. Augusto Duarte, um nome que, nos anos seguintes, cresceria até se tornar um dos mais poderosos da política estadual. Eu segui minha vida. Casei, tive Daniel. Mas havia uma pergunta que nunca se apagou. Por que ela foi embora daquele jeito? E agora ela estava ali, no chão de um galpão, à beira da morte, chamando o nome do meu filho. Daniel ainda me observava, tentando decifrar o que eu não dizia. Pai, o senhor parece conhecer essa mulher. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos antes que a verdade saísse em pedaços. Conheci há muito tempo, antes de você nascer. O olhar dele vacilou. Como assim conheceu? Trabalhamos juntos. Ela era uma amiga. A palavra amiga saiu amarga. Daniel me encarou por um momento e vi nos olhos dele a desconfiança nascendo. Ele sempre foi inteligente demais para acreditar em meias verdades. Mas antes que ele perguntasse mais, Helena se mexeu de novo. Os olhos dela abriram, turvos, mas atentos o suficiente para reconhecer. Quando me viu, o corpo dela reagiu como se tivesse levado um choque. "Você?", murmurou, a voz falhando. Eu me ajoelhei ao lado dela, segurando o pulso gelado. "E calma, Helena, está segura agora." Ela tentou se erguer, mas o corpo não respondia. "Eu avisei que isso ia acontecer", sussurrou. "Eles descobriram." "Quem descobriu?", perguntei. Ela respirou fundo, tentando focar os olhos. "Augusto", disse antes de tossir. O sangue escorreu pelo canto da boca e Daniel rapidamente pressionou uma gaze. "O Dr. Augusto Duarte?", perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela assentiu lentamente. Daniel parecia perdido. "Pai, quem é esse homem?" Eu o encarei e percebi o momento exato em que o passado começava a se infiltrar no presente, sujando tudo. O marido dela, um político, antigo secretário de saúde, hoje deputado. O que ele tem a ver com isso? Helena fechou os olhos com força, como se lutasse contra memórias que queimavam. "Ele fez coisas no hospital, prontuários falsos, mortes encobertas. Eu encontrei provas, e ele descobriu." Daniel se afastou um passo, o olhar turvo. "Meu Deus." Ela continuou entre respirações curtas. "Eu fugi. Achei que se chegasse até você..." Olhou para Daniel. "Poderia denunciar. Você era o único médico que ainda não estava no esquema." O silêncio que veio depois foi tão pesado que até o som da chuva parecia distante. Meu filho olhou para mim incrédulo. Ela sabia o meu nome porque pesquisou sobre mim? Helena negou com a cabeça, virando o rosto lentamente em minha direção. "Não, Daniel", murmurou. "Porque o seu pai me contou sobre você.
Há muitos anos. A frase me atravessou como gelo. Daniel olhou para mim confuso. O que ela está dizendo, pai? Eu quis responder, mas as palavras não vinham. Helena abriu os olhos de novo, o olhar perdido entre o passado e o presente. Ele era diferente, disse olhando para mim. Não queria poder, só justiça. Por isso o tiraram do caminho. Daniel se ajoelhou ao lado dela. Por favor, doutora Helena, poupe suas forças. Mas ela insistiu. Eu guardei tudo. Nomes, registros, assinaturas estão comigo. A voz dela vacilava, mas o tom era firme. Augusto não vai parar enquanto não tiver certeza de que está tudo destruído. Ela segurou minha mão com força surpreendente. Você tem que proteger o seu filho antes que ele descubra o que vocês têm em comum. Daniel olhou para nós, confuso e pálido. O que ela quer dizer com isso? Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Helena desabou de novo. O corpo relaxou, os olhos reviraram. Daniel verificou o pulso e soltou um suspiro tenso. Ela está viva, mas entrou em choque. Precisa de sangue. Fiquei de pé, tentando controlar o turbilhão. Proteger o seu filho antes que ele descubra o que vocês têm em comum. Aquela frase martelava. E no fundo, eu sabia o que ela queria dizer. Porque Helena não havia simplesmente desaparecido 40 anos atrás. Ela havia ido embora grávida. Olhei para Daniel. Para o formato do rosto, a forma como ele cerrava o maxilar quando ficava nervoso. Exatamente como ela fazia. De repente, a linha do tempo inteira pareceu se dobrar diante de mim. Meu filho. Talvez não fosse só meu. E a mulher que ele tentava salvar podia ser muito mais do que uma paciente. Podia ser o segredo que sustentava toda a mentira que chamamos de família. Eu me virei devagar, e Daniel percebeu algo no meu olhar. Pai, lhe disse hesitante, o que está acontecendo? Eu abri a boca, mas a voz falhou. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um som vindo de fora. Passos apressados, ecoando na água. Daniel apagou a lanterna num reflexo. O galpão mergulhou na penumbra. O motor de um carro distante desligou. Alguém estava lá fora. A verdade podia esperar. A sobrevivência não. Os passos lá fora pararam. Por um segundo, o mundo pareceu prender o fôlego. Daniel olhou para mim, os olhos arregalados, o estetoscópio ainda pendendo do pescoço, balançando com o tremor das mãos. Eu fiz um gesto para ele ficar em silêncio. A chuva caía forte sobre o telhado de zinco, abafando qualquer som menor. Mas havia algo diferente. Um estalo metálico. Depois o chiado de pneus deslizando devagar no asfalto molhado. Alguém tinha estacionado. E não era por acaso. Daniel se abaixou atrás de uma das pilastras de concreto, o corpo tenso. Pai, sussurrou. Quem está lá fora? Eu balancei a cabeça. Não sei, mas não parece gente perdida. Abaixei-me também, tentando enxergar pela fresta da porta. Do outro lado, apenas vultos se movendo sob o clarão dos faróis. 2, talvez 3 homens. Um deles segurava algo que reluzia sob a chuva. Uma lanterna ou uma arma, não consegui distinguir. Helena, ainda desacordada, respirava com dificuldade. Daniel olhava para ela, depois para mim, buscando respostas que eu não tinha coragem de dar. Pai, a gente precisa tirá-la daqui. E para onde? Não sei. Qualquer lugar longe daqui. Eu fiquei em silêncio. O som dos passos se aproximava, firmes, pesados. Então veio o som inconfundível de uma porta sendo testada. Eles sabiam que havia alguém dentro. Daniel agarrou minha mão. Temos que ir agora. E ela? A gente leva. Ele tentou erguer Helena, mas o corpo dela estava mole, o soro preso ao braço. Tirou a agulha com cuidado, embrulhou-a num cobertor e olhou para mim. Me ajude. Eu o ajudei a colocá-la de pé, apoiada nos ombros dele. O corpo dela parecia mais leve do que eu lembrava, leve como algo que está prestes a partir.
O som lá fora ficou mais nítido. A tranca da porta rangeu. Uma voz masculina, firme, ecoou. Daniel Costa? Sabemos que está aí. Abra a porta e ninguém se machuca. Meu sangue gelou. Eles sabiam o nome dele. Não era um assalto. Era uma caçada. Daniel olhou para mim sem entender. Como eles sabem meu nome? Helena murmurou algo quase inaudível entre os lábios. Augusto mandou. Daniel ficou branco. O marido dela? Eu assenti com um nó na garganta. O que antes era apenas medo se transformou em urgência. Eu apontei para uma saída lateral do galpão, um portão de ferro semiaberto. Por aqui. Vamos. Fomos em silêncio. Cada passo ecoava mais alto do que devia. A chuva ajudava a encobrir o som, mas eu sentia que, a qualquer instante, eles entrariam. Chegamos à lateral do prédio. Daniel colocou Helena no banco de trás do carro. Deitou-a com cuidado. Eu me sentei no banco do passageiro, o coração martelando. Dirija, disse. Ele ligou o motor, mas hesitou. E se atirarem? Então acelera mais. O motor ronronou, abafado pela chuva. Quando os faróis acenderam por um instante, vi no espelho um homem alto, de terno escuro, parado sob a chuva. Não correu. Não gritou. Apenas nos observou sair, com a calma de quem sabe que a fuga é só o primeiro ato. Daniel acelerou. O carro deslizou pela rua encharcada. Por minutos, só o som da chuva e da respiração pesada preencheu o espaço. Eu tentava pensar em algo, algum plano. Mas quanto mais pensava, mais me via encurralado entre duas verdades. Se ficássemos, morreríamos. Se fôssemos, eu teria que contar tudo. Helena começou a se mexer, a murmurar. Daniel olhou pelo retrovisor. Ela está acordando. Mantenha o foco, falei. Mais 5 minutos e saímos da área urbana. O GPS do carro mostrava ruas que se tornavam cada vez mais estreitas, cortando a zona rural. A chuva diminuía, mas o ar dentro do carro estava sufocante. Daniel dirigia tenso, o maxilar travado, como se quisesse impedir as perguntas que borbulhavam na cabeça. Pai, o senhor ainda não me explicou nada. Agora não. Agora sim. A voz dele subiu, trêmula. Essa mulher sabia meu nome, sabia onde trabalho, e o marido dela mandou gente atrás da gente. O senhor quer que eu espere o quê? Olhei para frente, tentando escolher as palavras. Eu conheci essa mulher há muito tempo, antes de você nascer. E ela não devia ter voltado. Ele riu nervoso. Isso não é resposta. Helena tossiu fraco, os olhos abrindo devagar. Daniel se virou um pouco. Doutora Helena, consegue me ouvir? Ela balançou a cabeça. Eles sabem onde vão... A voz dela falhou, mas foi o suficiente para eu entender. Eles sabiam nosso destino. Pare o carro, disse firme. O quê? Pare agora. Daniel encostou o carro num acostamento de terra. O vento balançava as árvores e o som distante de um motor se aproximava. Olhei para ele. Escute. Não temos tempo. Para quê? Para que você me perdoe quando entender o que realmente está acontecendo. Ele me encarou, confuso e tenso. Eu abri o porta-luvas e tirei um envelope amassado, selado com fita. Dentro havia uma cópia de um documento que eu nunca quis mostrar a ninguém. Um extrato antigo, de uma conta vinculada ao nome Helena Duarte. Data: 1984. Depositante: João Costa. O nome dele: o meu. Daniel olhou para o papel sem entender de imediato. O que é isso? É a prova de que, muito antes de ser seu médico, ela foi minha história. Ele franziu o senho, tentando juntar as peças. Mas antes que pudesse falar, o som dos motores ficou mais próximo. Faróis cortaram a estrada atrás de nós. Pai, ele sussurrou. Estão vindo. Eu peguei o envelope de volta, rasguei-o em pedaços e joguei pela janela. Depois você entende. Agora me acelera. Ele pisou fundo. O carro disparou na estrada de terra, levantando lama. Atrás,
As luzes dos perseguidores começaram a diminuir, mas a verdade não diminuía. Ela crescia, viva, entre nós três. Helena virou o rosto lentamente em minha direção, os olhos pesados, marejados. Você devia ter me deixado morrer. Eu respirei fundo, sem saber se ela falava de agora ou de 40 anos atrás. Daniel olhou para mim no espelho, procurando respostas que o pai dele, o homem que ele achava conhecer, já não podia dar. E ali, no meio da estrada molhada, eu percebi. A pior parte de ser pai não é proteger o filho do mundo, é protegê-lo daquilo que você escondeu dentro de si. A estrada parecia não ter fim. O som dos pneus na lama misturava-se ao ronco distante dos motores que, por sorte ou por milagre, haviam se perdido na escuridão. Daniel dirigia com o olhar fixo à frente, as mãos tão firmes no volante que os nós dos dedos pareciam mármore. Helena, no banco de trás, respirava com dificuldade, mas estava consciente o bastante para escutar. O céu começava a clarear com o primeiro risco pálido do amanhecer. A chuva cessara, e o silêncio que veio depois parecia mais perigoso que o barulho dos tiros que não vieram. Pai, disse Daniel sem olhar para mim. Onde estamos indo? Para um lugar seguro. Respondi. Seguro para quem? Ele retrucou. Porque até agora tudo que sei é que estamos fugindo da polícia, de assassinos, ou de um passado que o senhor não teve coragem de me contar. Não respondi. O caminho que escolhi não estava no mapa. Uma estrada rural esquecida, que terminava num pequeno sítio isolado, que eu mantinha desde que sua mãe morreu. Um refúgio que ninguém, nem mesmo Daniel, conhecia. Quando chegamos, o sol ainda não havia nascido completamente. O portão velho rangeu quando o empurrei e o som ecoou como um aviso. O cheiro de terra molhada e madeira úmida encheu o ar. Era estranho voltar ali depois de tantos anos. Estranho e, ao mesmo tempo, inevitável. Estacionei o carro atrás do celeiro e ajudei Daniel a carregar Helena para dentro da casa. Ela estava fraca, mas lúcida. Sentamo-na num sofá coberto por lençóis velhos. Daniel montou rapidamente um posto de emergência improvisado, ligando o soro a uma das vigas da sala. Aqui ninguém vai nos achar, eu disse, mais para mim do que para eles. Daniel se virou, suado, exausto. Pai, chega, eu quero saber a verdade. Agora. Olhei para Helena. Ela me observava em silêncio, o rosto pálido, os olhos fundos, mas firmes. Havia um tipo de entendimento entre nós, como dois sobreviventes que sabiam o que o outro carrega nas costas. A verdade... Repeti, baixo. Você tem certeza que quer ouvir? Tenho, disse Daniel. Porque pelo jeito minha vida toda foi construída em cima de mentiras. Helena suspirou, a voz fraca, mas clara. Ele merece saber, João. Daniel me olhou, confuso. João? Ela te chama de João? É o meu nome completo, respondi, sentindo o peso de cada sílaba. João Costa. Aquele Costa soou como uma confissão antiga. Me aproximei da janela e olhei para fora. O dia nascia devagar, e a luz fraca revelava o vapor subindo da terra molhada. Tive vontade de acender um cigarro, mas fazia anos que não fumava. Talvez fosse por isso que as mãos tremiam tanto. 40 anos atrás, comecei. Eu trabalhava como assistente administrativo na Secretaria de Saúde. Helena era enfermeira recém-formada. Nós nos conhecemos num hospital pequeno do interior e... nos apaixonamos. Daniel ficou parado, sem piscar. Helena baixou os olhos. Eu era jovem, tola, disse ela, quase sussurrando. E ele era o único homem que me tratava como igual. Engoli seco. Mas eu não sabia que ela estava envolvida com outro homem. Um cirurgião renomado, Augusto Duarte. Na época ele já tinha poder e usava o hospital para lavar dinheiro público, superfaturar equipamentos, inventar pacientes, esconder laudos. Daniel parecia não acreditar no que ouvia. E o senhor sabia disso? Descobri tarde demais. Respondi.
Helena veio até mim chorando, dizendo que queria denunciar, mas estava grávida. Disse que o filho era meu. Helena levantou os olhos, marejados. E era. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel recuou um passo, como se tivesse levado um golpe invisível. Está dizendo que eu... Ela assentiu, as lágrimas correndo sem força. Sim, Daniel. Você é filho dele. E meu. O ar sumiu da sala. Ele deu 2 passos para trás, o rosto branco como cal. Isso é loucura, disse, rindo nervoso. Isso não faz sentido. Faz, respondi. Augusto descobriu, e quando soube que ela carregava meu filho, destruiu minha vida. Me aproximei, a voz mais baixa. Ele forjou documentos, me acusou de desvio de verbas, e eu perdi tudo. O emprego, o nome, a reputação. Helena foi obrigada a se casar com ele em troca do meu silêncio. E desapareceu. Daniel se encostou na parede, ofegante. Então, a vida toda, o homem que eu achava que era meu pai, te criou para apagar o erro dos outros. Completei. E agora que Helena decidiu expor o que ele fez, ele quer apagar as provas. E vocês dois junto com elas. Helena chorava em silêncio. Daniel caminhava de um lado para o outro, como se procurasse um chão novo para pisar. Isso é impossível, murmurou. Eu sou médico por causa dele, do Dr. Augusto. Ele pagou meus estudos. Ele pagou para manter você por perto. Respondi. Para te vigiar. Daniel olhou para mim, o olhar oscilando entre raiva e incredulidade. E o senhor nunca pensou em me contar? Pensei. Todos os dias. Então por que não contou? Porque eu vi o que ele era capaz de fazer. E preferi te deixar crescer livre da minha sombra, mesmo que fosse com o nome dele. Helena tentou se erguer, mas tossiu forte e Daniel correu para segurá-la. O sangue manchou o lençol. Ela está piorando, disse ele apavorado. Se não for para o hospital, ela não resiste. Eu neguei com a cabeça. Se entrar num hospital, ela morre antes de cruzar a porta. Daniel olhou para mim como quem vê um estranho. O senhor fala como se já tivesse planejado tudo isso. Eu planejei sobreviver. O resto é consequência. Helena respirou fundo, os olhos semicerrados. João, murmurou. Ele não vai parar. Eu sei, respondi. Por isso vamos acabar com isso agora. Daniel me olhou, tenso. O que está pensando em fazer? Entregar o que ele mais teme. A verdade. Fui até uma caixa velha perto da lareira, abri a tampa e tirei de dentro um envelope amarelo, selado. Helena o reconheceu na hora. Você guardou tudo, confirmei. As cópias dos relatórios, as notas fiscais, as mortes encobertas. Daniel parecia não acreditar. O senhor teve isso o tempo todo? O tempo todo, esperando o dia em que ela voltaria. Ele balançou a cabeça, atônito. Isso é loucura, pai. Se o senhor expuser esse homem, ele vai acabar com a gente. Filho, olhei para ele, firme. Ele já acabou com a gente há 40 anos. Só que agora, chegou a hora dele pagar a conta. Lá fora, o som de um motor distante começou a se aproximar outra vez. Daniel foi até a janela. Eles acharam a gente. Helena fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Termina o que começamos, João. Eu olhei para ela, depois para ele, e percebi que a linha que separava passado e presente finalmente havia desaparecido. Agora, éramos todos parte da mesma verdade. E dessa vez, não haveria silêncio que nos salvasse. O som do motor lá fora foi se aproximando até se confundir com o ranger do portão. Daniel apagou a lanterna e foi até a janela, desviando a cortina com um dedo. A estrada de terra terminava ali. Não havia mais para onde ir. 3 faróis cortavam a neblina, estacionando a poucos metros da cerca. Eles acharam a gente, murmurou. Eu caminhei até o canto da sala. Peguei a espingarda antiga que ficava pendurada desde o tempo do seu avô. Não estava carregada. Nem precisava estar. O barulho de uma arma sendo armada, às vezes,
é mais poderoso do que o tiro. Helena tentou se erguer no sofá, mas o corpo não respondia. O rosto dela estava pálido, quase translúcido, e o soro pingava num ritmo lento, teimoso. Ela olhou para mim com um medo que misturava dor e culpa. João, sussurrou. Ele mandou homens de confiança. Não vão parar até levarem o que eu tenho. Eles não vão levar nada, respondi. Nem você. Daniel veio até mim, a respiração curta. Pai, isso é uma loucura. A gente precisa fugir. Fugir para onde, filho? Pro norte, pro litoral. Qualquer lugar. Eles têm olhos em todo canto. Se atravessarmos a estrada vão saber. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Então, o que o senhor quer fazer? Mostrar para eles que não somos presas. Do lado de fora, as portas dos carros se abriram. 3 vultos surgiram sob a luz dos faróis, todos de terno escuro, protegendo-se da garoa fina. O do meio segurava uma pasta preta. Os outros 2, armas à mostra. Daniel se afastou da janela, o rosto lívido. Isso é insanidade. O senhor vai morrer por um passado que nem existe mais. Ele ainda existe, Daniel. Está em cada mentira que aquele homem construiu. Helena começou a tossir, o corpo curvando-se de dor. Daniel correu até ela desesperado. Ela está piorando. Eu me ajoelhei ao lado dela. Helena, onde estão as provas que faltam? Ela me olhou nos olhos, ofegante. Na pasta, no carro, porta-malas. O som de passos sobre a terra molhada interrompeu qualquer plano. 3 batidas fortes na porta ecoaram pela casa. Um homem falou, voz grave, calma demais. Senhor João Costa, abra a porta. Estamos aqui para conversar. Daniel congelou. Olhei para ele. Me escute. Pai, não... Eu vou abrir. Ele me segurou pelo braço. Isso é suicídio. É escolha. Respondi. A diferença é que uma delas acaba com a culpa. Abri a porta devagar. O ar frio da manhã entrou, cortando o cheiro de mofo da casa. Do lado de fora, 3 homens imóveis. O da frente sorriu. Sem pressa. O senhor ainda tem coragem. Augusto ainda manda vocês fazerem o trabalho sujo dele, é isso? Perguntei. O homem não respondeu. Apenas inclinou a cabeça. Atrás dele, os outros 2 mantinham as mãos próximas das armas. Ele só quer o que é dele, disse enfim. A doutora guardou documentos que não pertencem a ela. Pertencem a todos, respondi, porque foram comprados com o sangue de gente inocente. O homem suspirou. Senhor Costa, vamos resolver isso da forma simples. Entregue o material e ninguém se machuca. Por um instante pensei em mentir, dizer que não tinha nada. Mas Helena tossiu lá dentro e o som pareceu atravessar o ar como um grito abafado. O homem ouviu. Então ela está viva. A expressão dele mudou. Sinalizou para os outros 2. Entrem. Antes que eles dessem o primeiro passo, Daniel surgiu atrás de mim com a arma apontada. Ninguém vai entrar. A voz dele era firme, mas o tremor nas mãos o traía. O homem sorriu. Isso não é coisa de médico, doutor. Daniel não respondeu. O dedo no gatilho parecia uma linha tênue entre coragem e desespero. Eu me virei para ele devagar. Baixa a arma, filho. Não, pai. Eles vão matá-la. Se você atirar, eles matam a gente. A tensão era uma corda esticada. O vento balançava as árvores e o som dos galhos misturava-se ao ruído do sangue pulsando nos ouvidos. Foi quando Helena falou. A voz fraca, mas suficiente para gelar o ar. Eu tenho uma cópia, com alguém que vocês não conhecem. Todos se viraram para ela. Se eu morrer, tudo vai para a imprensa. O homem de terno franziu o senho. Está blefando. Ela sorriu com esforço. Teste. A convicção na voz dela fez algo vacilar na expressão dele. Ele hesitou. E foi ali que Daniel baixou a arma por um segundo. Foi o bastante. Um dos capangas avançou. O golpe foi rápido, seco. Daniel caiu de joelhos, a arma rolando no chão. Helena gritou. O som rasgado.
O homem apontou a pistola para mim. Onde está o envelope, velho? Olhei para ele, tentando manter a calma. No carro, porta-malas. Ele assentiu para o outro. Vai lá. O segundo homem correu até o carro. Eu sabia o que ele ia encontrar. Nada. A pasta estava vazia. As provas reais estavam escondidas em outro lugar. Num pendrive antigo, dentro da caixinha de remédios de Helena, no bolso do jaleco que ela usava quando chegou. Ela me encarou, entendendo o que eu lembrara. Os olhos dela, mesmo fracos, brilharam por um instante. O brilho de quem ainda tem uma chance. O homem voltou irritado. Não tem nada lá dentro. O líder se virou para mim, o rosto endurecido. Então vou ter que perguntar de outro jeito. Ele ergueu a arma e o tempo pareceu parar. Mas antes que apertasse o gatilho, ouviu-se um som distante. Sirenes. Daniel, caído no chão, tinha conseguido acionar o rastreador do carro do hospital antes da queda. A polícia havia rastreado o veículo institucional. Eles viriam, mas talvez tarde demais. O homem xingou, baixo, e deu um passo para trás. Isso ainda não acabou, Costa. Eles correram até os carros e desapareceram pela estrada, as rodas jogando lama. O som dos motores se perdeu entre as colinas. Ficamos ali, em silêncio. O eco das sirenes ainda distante, o cheiro de pólvora no ar e o som irregular da respiração de Helena. Daniel se ergueu com dificuldade, o rosto machucado. Pai, eu sei. Interrompi. Não acabou. Fui até Helena, que agora olhava para mim com um cansaço que parecia pesar mais que o próprio corpo. Ele vai tentar de novo. Sussurrou. Eu sei, mas da próxima vez não vai ser aqui. Ela segurou minha mão, fraca. João, você ainda pode se salvar. Não vim para isso. Ela fechou os olhos. O sol atravessava a janela, projetando uma faixa de luz sobre o chão manchado de sangue. O passado inteiro parecia iluminado ali, num único feixe. Eu olhei para Daniel. Agora você entende por que a gente não podia correr. Ele assentiu, com os olhos marejados. Entendo, mas ainda não sei quem o senhor é. Sorri de leve. Nem eu. A sirene ficou mais próxima. O silêncio seguinte não era de paz, era de cansaço. De uma guerra que a verdade começou e que só a verdade poderia encerrar. As sirenes se afastaram minutos depois, como se nunca tivessem existido. A polícia passou direto pela estrada principal, sem sequer olhar para dentro do sítio. Eles não sabiam que ali, em meio àquele cheiro de terra molhada e sangue fresco, 3 vidas estavam sendo desmontadas peça por peça. Daniel limpava o corte no rosto com um pano úmido. O silêncio entre nós era grosso, quase sólido. Helena dormia, ou fingia dormir. A respiração dela era fraca e irregular, mas constante. Eu me sentei na poltrona velha da sala, as mãos apoiadas nos joelhos, o corpo cansado de segurar a verdade por tanto tempo. Daniel, encostado na parede, me observava com o olhar de quem finalmente vê o pai como homem. Não como herói, nem como vilão, mas como um espelho rachado. Desde quando o senhor sabia? Perguntou ele sem levantar a voz. Desde o dia em que você nasceu. Respondi. Ele baixou os olhos, o pano manchado de vermelho entre os dedos. E me deixou ser criado por aquele homem? Eu não deixei. Eu fui obrigado. Obrigado. Se eu tivesse tentado te tirar dele, você teria crescido órfão. Ou pior. Daniel respirou fundo, tentando conter a raiva que começava a vazar pelas bordas da calma. Então me usaram. Todos nós fomos usados, filho. Ele se levantou de repente. Eu trabalhei naquele hospital, pai. O mesmo hospital que esse desgraçado controlava. Eu sei. Sabe o que é assinar laudos sem ver pacientes? Receber e-mails de doadores fantasmas? Sei. Eu achava que era normal, que era burocracia. A voz dele subiu embargada. Eu achava que era o preço da hierarquia. O grito ecoou na casa pequena. Lá fora, o vento balançava as folhas molhadas. Helena se mexeu no sofá, gemendo baixo. Daniel abaixou a voz, respirando rápido. Eu achava que estava salvando vidas.
Mas eu estava acobertando mortes, não estava? Não consegui responder. Ele me olhou, e a ausência de resposta foi tudo o que ele precisava ouvir. Meu Deus! Murmurou, passando as mãos no cabelo. Eu assinei a morte de gente que nem morreu de verdade. De gente que ele mandou apagar. Caminhou até a janela e olhou para fora, o olhar perdido. Era por isso que ele me protegia tanto. Por isso que pagou tudo. Faculdade, casa, carro. Eu era o rosto limpo da sujeira dele. O silêncio que veio depois era quase doído. Helena abriu os olhos fracos e o observou por um instante. Você não sabia, Daniel, mas devia saber. Ele respondeu sem se virar. E agora? O que eu sou? Um médico ou um cúmplice? Ela tentou erguer a mão, o olhar marejado. Você é a única coisa boa que saiu de tudo isso. Ele riu, amargo. Isso é consolo ou ironia? É verdade, disse ela, e tossiu fraco. Seu pai te manteve longe da escuridão enquanto pôde. Daniel se virou para mim, os olhos vermelhos. E agora? O senhor quer que eu agradeça? Que diga obrigado por esconder que meu pai verdadeiro é um criminoso e o outro é um covarde. As palavras doeram, mas eram justas. Engoli seco. Não quero seu agradecimento. Quero que você viva. Ele deu um passo em minha direção. E como, pai? Com o nome dele no meu diploma. Com o sangue dele nas minhas veias. Com o meu também. Respondi. E é esse sangue que vai limpar o dele. Daniel ficou em silêncio por um momento. Depois passou a mão no rosto exausto. E o senhor acha que dá para limpar isso? Não dá para limpar o passado, mas dá para expor quem o sujou. Helena tentou se sentar, a voz saindo em sussurros. Ele tem razão. As provas que faltam estão com ele. Augusto nunca as destruiu, só as trancou. Daniel se aproximou. Onde? No hospital. Subsolo. Sala de registros confidenciais. O silêncio se transformou em um tipo de entendimento. Aquele lugar era o coração do império do Dr. Augusto Duarte, e também o único ponto onde ele podia ser destruído. É suicídio voltar lá, disse Daniel. Pode ser, respondi. Mas se não formos, ele vence. Helena segurou meu pulso com força surpreendente. João, me prometa que vai tirar ele vivo de lá. Olhei para ela e assenti. Daniel percebeu o gesto, mas desviou o olhar. A raiva ainda queimava, mas já havia algo novo misturado. Propósito. Ele foi até a cozinha, pegou uma garrafa d'água e bebeu em silêncio. Quando voltou, a expressão dele havia mudado. O olhar estava firme, pesado, decidido. Amanhã de manhã a gente vai, disse. Mas depois disso, cada um segue o próprio caminho. Assenti. Não havia mais nada a dizer. A madrugada passou devagar, com o som do vento e do coração. Helena dormiu profundamente, exausta. Daniel ficou acordado, olhando o nada, perdido entre duas identidades. O médico que curava e o homem que carregava a culpa. Eu o observei por um tempo, em silêncio. Naquele instante percebi que a verdade tinha feito o que os anos não conseguiram. Nos igualou. Pai e filho, ambos cúmplices, ambos sobreviventes, ambos prontos para morrer por uma chance de recomeçar. Quando o sol nasceu, ele já estava de pé, vestindo o jaleco, com o crachá pendurado. Helena ainda dormia e eu deixei um bilhete sobre o travesseiro dela. Você me pediu para protegê-lo. Agora é ele que vai me proteger. Daniel olhou para mim, o olhar mais calmo. Pronto? Nunca estive. Respondi. Mas vamos assim mesmo. Saímos pela estrada de terra em silêncio. Atrás de nós, o passado dormia, mas não por muito tempo. Augusto não deixava nada adormecer sem antes enterrar com as próprias mãos. E de algum modo, eu sabia. O que esperava por nós no hospital não era apenas um acerto de contas. Era o fim de um ciclo que começou no mesmo chão, 40 anos atrás. E só poderia terminar com sangue, ou com verdade.
O dia amanheceu cinza, pesado, o tipo de manhã em que o ar parece guardar segredo. Daniel dirigia em silêncio, o olhar fixo na estrada, o rosto endurecido por uma decisão que já não cabia arrependimento. Eu o observava de lado, tentando gravar cada traço dele. O mesmo maxilar firme de Helena, o mesmo olhar de raiva contida que eu via no espelho há 40 anos. Nenhum de nós falou no caminho. A cada quilômetro que nos aproximava do hospital, o mundo parecia encolher. Não era só o prédio que nos esperava no fim da estrada. Era a dívida. Quando as torres brancas surgiram ao longe, senti um frio percorrer a espinha. Aquele hospital era o palco de tudo, o início e o fim. O lugar onde Helena e eu nos conhecemos e onde, anos depois, ele construiu seu império com o nosso silêncio. Daniel estacionou o carro numa rua lateral, atrás do bloco de manutenção. Colocou o crachá sobre o peito, respirou fundo e olhou para mim. A partir daqui, seguimos o protocolo. E se der errado? Ele sorriu, cansado. Já deu errado há 40 anos. Entramos pelos fundos, pelo mesmo acesso que Helena usara na noite em que apareceu no estacionamento. Era estranho como o hospital, mesmo às 7 da manhã, já cheirava a desinfetante e culpa. O som de passos, de portas automáticas abrindo e fechando, de vidas sendo salvas e outras escondidas. Passamos sem chamar atenção. Daniel conhecia os turnos, os seguranças, as câmeras. Desceu as escadas até o subsolo, uma ala pouco usada, onde ficavam os arquivos de prontuários e laudos antigos. O corredor era estreito, mal iluminado, com ventiladores que giravam devagar, espalhando o cheiro de poeira e papel envelhecido. Ao final, uma porta metálica com a inscrição: Registros confidenciais, acesso restrito. Daniel digitou uma senha no painel lateral. A luz verde piscou. Ainda funciona, murmurou. Lá dentro, o ar era frio e úmido. Prateleiras metálicas até o teto, cheias de caixas catalogadas por ano. Mas o que importava não estava à vista. Helena havia dito: subsolo, sala de registros confidenciais. E ela conhecia Augusto o suficiente para saber que ele nunca deixava o perigo onde todo mundo podia ver. Daniel foi direto até uma parede de armários de aço. Abriu o terceiro da esquerda. Lá dentro, entre fichas antigas e relatórios de óbitos, havia uma pasta de couro preta, a mesma marca da que os capangas haviam carregado no sítio. Ele a puxou com cuidado e abriu. Por dentro, folhas amareladas, assinaturas, fotos, exames. Mas no meio delas, algo diferente. Um pendrive prateado, pequeno, sem etiqueta. Ele o ergueu olhando para mim. É isso. O som atrás de nós veio rápido. Passos. Fechei a porta do armário e puxei Daniel pro canto. O eco dos saltos no piso frio ficou mais nítido. E então a voz, calma, polida, venenosa. Eu sabia que vocês voltariam. Augusto Duarte. O homem envelheceu, mas o olhar continuava o mesmo. Frio, calculista, acostumado a ver pessoas desmoronarem com um aceno. Usava o mesmo terno escuro de sempre, as mãos limpas, o relógio caro brilhando no pulso. Daniel travou. Como descobriu? Augusto sorriu. Você é previsível, menino. E seu pai? Nunca soube esconder as próprias feridas. Ele deu alguns passos à frente. Onde está ela? Perguntou. Helena. Viva. Respondi. E cansada de correr de você. O sorriso dele se desfez. Eu a protegi. Dei a ela tudo. Deu uma prisão de luxo. Retruquei. E chamou isso de casamento. Por um instante, o silêncio pareceu quebrar o ar. Augusto olhou para mim com desprezo. Você ainda acha que é o herói dessa história, João? Não. Respondi. Só o sobrevivente. Ele desviou o olhar para Daniel. E você, filho? O tom foi quase paternal. Tudo que você tem veio de mim. Sua educação, sua carreira, seu nome. Daniel ficou imóvel.
Tudo o que tenho veio de mentiras. Mentiras constroem o mundo, garoto. Verdades só o destroem. Ele se aproximou. Entregue o que pegou. E talvez eu permita que seu velho morra de causas naturais. Daniel segurou o pendrive no punho fechado. Sabe o que tem aqui? Perguntou. Laudos falsificados, assinaturas suas, óbitos inexistentes e transferências diretas para suas empresas fantasma. E acha que alguém vai acreditar em você? Riu Augusto. O herdeiro do meu nome, cuspindo no prato. Olhei para ele. O prato sempre esteve sujo. Só faltava alguém corajoso para dizer isso em voz alta. Augusto virou-se para mim, o olhar endurecendo. Ela te contou, não contou? Tudo. Então sabe o que acontece com quem tenta me expor? Ele deu um passo, a mão indo discretamente ao bolso do paletó. Daniel viu o movimento antes de mim. Avançou. O som veio seco. Um disparo abafado que ricocheteou nas paredes de metal. Por um segundo, ninguém respirou. O corpo de Augusto balançou, cambaleou 2 passos para trás e caiu. A arma dele deslizou no chão, batendo no rodapé. O sangue escorreu devagar, manchando as fichas que ele mesmo falsificou. Daniel ficou imóvel, o rosto branco, o peito subindo e descendo rápido. Ele ia atirar. Eu sei, respondi. Mas agora o mundo vai ouvir o resto da história. Peguei o pendrive da mão dele e coloquei no bolso interno do casaco. Olhei para Augusto, imóvel no chão. O silêncio dele era o som mais honesto que eu já ouvira sair daquele homem. Daniel começou a chorar. Não alto, não histericamente. Apenas lágrimas silenciosas de quem entende que salvar uma vida e tirar outra são lados da mesma moeda. Pai, o que vai acontecer com a gente? O que sempre acontece com quem escolhe a verdade? Respondi. A gente perde o medo, mas perde tudo junto. Antes de sairmos, Daniel parou e olhou para trás. Ele merecia? Olhei para o corpo caído. Ele construiu cada prego do próprio caixão. Saímos pela escada de serviço, o barulho dos alarmes começando a ecoar. Lá fora, a luz do dia já brilhava, fria, indiferente, mas livre. No caminho de volta, Daniel dirigia em silêncio, o olhar fixo na estrada. No painel, o pendrive descansava entre nós dois, pequeno e pesado como um coração que ainda batia. Eu sabia que aquele arquivo não era o fim, era o começo do julgamento. E que ao apertar o botão de enviar, Daniel deixaria de ser apenas meu filho, se tornaria o homem que eu nunca consegui ser. Mas ainda faltava um último ato, um último preço. Foram apenas 15 minutos de estrada, mas pareciam anos. O sol nascia devagar, atravessando as nuvens como se o dia também tivesse medo de começar. Daniel dirigia em silêncio, o rosto imóvel, o sangue seco manchando a gola do jaleco. Entre nós, o pendrive descansava no painel, envolto num lenço, como se fosse algo sagrado ou perigoso demais para ser tocado. Ninguém falou. As palavras já haviam sido ditas, as escolhas feitas. Agora só restava esperar o peso do que viria. Quando chegamos de volta ao sítio, o silêncio era total. Helena ainda estava no sofá, pálida, mas desperta. Ela nos olhou assim que entramos. Não perguntou nada. Apenas viu o olhar de Daniel e entendeu. Acabou, disse ela com voz rouca. Não, respondi. Só começou. Sentei-me à mesa, tirei o notebook velho de dentro da mochila e o liguei. Daniel colocou o pendrive sobre o tampo e cruzou os braços, hesitando. Pai, se a gente enviar isso, não tem volta. Filho, volta é o que a gente tenta quando ainda acredita que há conserto. Ele ficou quieto. Conectei o pendrive. O som do encaixe foi pequeno, quase banal, mas senti o peso da história inteira naquele clique. Arquivos se abriram na tela. Planilhas, relatórios, mensagens, comprovantes. Décadas de corrupção, mortes inventadas, vidas apagadas por dinheiro. E as assinaturas dele,
do homem que dizia ter nos protegido. Helena observava tudo com lágrimas nos olhos. Ninguém vai acreditar, murmurou. Ele sempre soube apagar rastros. Então vamos mostrar o que ele não pode apagar, respondi. A verdade dita pela boca de quem viveu para contar. Daniel olhou para mim, hesitante. O senhor quer gravar um depoimento? Não. Quero que você grave o seu. Ele pareceu surpreso. O meu? Foi você quem descobriu as provas. Você quem arriscou tudo. E é o seu nome que vai ficar limpo. Daniel se recostou na cadeira, a respiração curta. Pai, se eu fizer isso, minha carreira acaba. Ou começa de verdade. Falei. Pela primeira vez, sem mentiras. Helena estendeu a mão e tocou o braço dele. Daniel, eu não lutei por 40 anos para ver você se esconder agora. Ele fechou os olhos, respirou fundo e assentiu. Tudo bem. Pegou o notebook, ligou a câmera. A tela refletiu o rosto dele. Cansado, ferido, mas decidido. Olhou diretamente para o visor e começou a falar. Contou tudo. Como foi recrutado por Augusto, ainda jovem. Como assinava relatórios falsos sem saber o propósito. Como percebeu tarde demais que era parte de algo sujo. E como, naquela noite, encontrou a mulher que revelou o segredo de toda uma geração. Falou por quase 20 minutos, sem roteiro, sem pausas. Quando terminou, desligou a câmera e ficou olhando o próprio reflexo na tela apagada. Parecia ver alguém que nunca tinha existido e que agora, finalmente, podia existir. Copiamos o vídeo, anexamos os documentos e enviamos tudo para 3 destinos diferentes. Um jornalista de credibilidade, um advogado federal e um grupo de denúncia anônima. O arquivo subiu lentamente, a barra de progresso azul se movendo com a lentidão do destino. Quando chegou a 100%, ninguém comemorou. Helena chorava em silêncio. Daniel apenas encostou a cabeça nas mãos. E eu, pela primeira vez em décadas, senti paz. Mas a paz sempre vem acompanhada do preço. 3 dias depois, o país acordou com a notícia estampada em todos os portais. Deputado Augusto Duarte, investigado por corrupção, falsificação e homicídio. As imagens do hospital, os relatórios, as assinaturas, tudo estava lá. A repercussão foi instantânea. Augusto havia sobrevivido ao tiro, mas estava em coma. A polícia cercou seus bens e uma comissão de ética foi aberta. Mas o nome de Daniel também apareceu. Não como herói, nem como vilão. Apenas como cúmplice arrependido. A notícia se espalhou rápido. Colegas de profissão o julgaram, pacientes o abandonaram, o CRM o suspendeu preventivamente. E mesmo assim ele não reclamou. Apenas disse: é o preço da verdade. Helena foi internada num hospital público, sob proteção. A ferida infeccionara e os médicos diziam que ela estava fraca demais para mais uma cirurgia. Fui visitá-la todos os dias. Ela sorria, mesmo sem forças. Você conseguiu, dizia. O que devia ser dito, foi dito. Mas a que custo, Helena? Todo começo cobra caro. Na quinta-feira à tarde, ela dormiu e não acordou mais. O coração parou devagar, como quem finalmente permite que o corpo descanse depois de uma vida inteira fugindo. No funeral, Daniel ficou em silêncio. Não chorou. Apenas colocou uma flor branca sobre o caixão e disse: agora entendo o que o senhor quis dizer quando falou que algumas verdades libertam e matam ao mesmo tempo. Voltamos para o sítio à noite. A casa estava silenciosa, o ar parado. Preparei café. Ele ficou olhando o fogo da lareira. Depois de um tempo, falou: pai, o senhor acha que valeu a pena? Olhei para ele. O mundo agora sabe quem é ele. E nós? Sorri de leve. Nós nunca fomos o que o mundo pensava que éramos. Isso é liberdade. Ele assentiu. Depois se levantou, caminhou até a porta e ficou olhando o escuro lá fora. O senhor vai ficar bem? Perguntou. Não. Mas vou ficar em paz.
Naquela madrugada, esperei ele dormir e sentei à mesa com papel e caneta. Escrevi o testamento. Deixei tudo para ele. O sítio, os direitos sobre os documentos e um envelope com as cartas que escrevi para Helena e nunca enviei. No topo da última folha, deixei uma frase. Ele me pediu para não chamar a polícia. Eu não chamei. Chamei a verdade. Na manhã seguinte, o corpo já não respondeu ao chamado do café. Morreu em silêncio, como quem cumpre a própria sentença. Dias depois, Daniel encontrou o testamento. Leu a frase e, pela primeira vez, chorou alto, não por culpa, mas por gratidão. Quando entregou as provas finais à imprensa, ele repetiu as mesmas palavras diante das câmeras. Meu pai não chamou a polícia, ele chamou a verdade. E às vezes, a verdade é a única lei que resta. As imagens rodaram o país. E naquelas palavras, o homem que todos acharam que havia morrido virou história. Não herói, não mártir. Apenas um pai, que no fim escolheu o peso da consciência em vez do conforto do esquecimento.